Irmãos, a paz do Senhor Jesus. Amém, meus irmãos. Convido vocês a lerem um texto da Palavra de Deus comigo. Atos dos Apóstolos, capítulo de número 12. Atos dos Apóstolos, capítulo de número 12. Nós vamos ler a partir do versículo 21. Que culto abençoado, né, irmãos? Glória a Deus. Glória a Deus. Atos, capítulo de número 12. Do versículo 21 até o versículo de número 23, nós vamos ler. Diz assim a palavra do nosso Deus. E num dia designado, vestindo Herodes as vestes reais, estava sentado no tribunal e lhes fez um discurso. E o povo exclamava: voz de Deus e não de homem. E no mesmo instante, feriu o anjo do Senhor, porque não deu glória a Deus, e comido de bichos, expirou. Amém, irmãos? Vamos orar? Pai, no nome de Jesus, nós oramos a Ti neste momento, Senhor. Gratos por aquilo que o Senhor tem nos permitido vivermos como igreja, pelos louvores que aqui foram entoados, que através da boca dos Seus filhos, ó Pai, que aqui louvaram, nós fomos extremamente edificados e conduzidos em adoração. Ó Pai, a Tua palavra que o Senhor trouxe através do Teu servo, presbítero Marcelo. Senhor, tudo que o Senhor tem falado conosco, nos orientado através dos louvores, nos conduzido em devoção ao Senhor. Pai, nós somos gratos por tudo aquilo que nós podemos hoje vivenciar na Tua presença. E nós rogamos uma vez mais para que o Teu Espírito, ó Pai, venha falar conosco, que o Teu Espírito tenha livre acesso ao nosso coração, para trabalhar em nós, para nos edificar, para nos consolar, para nos exortar. Que a Tua palavra, Senhor, que é mais afiada do que uma espada de dois gumes, possa penetrar em nossos corações e trabalhar nas coisas que o Senhor quer tratar em nós, Pai. Que nós possamos estar atentos ao que o Senhor quer falar, que o Teu nome em tudo seja glorificado, Pai. Nós oramos com o perdão dos nossos pecados e no nome de Jesus. Amém. Amém. Quem aqui não conhece aquele hino antigo pentecostal, né? De que quem não gosta de dadismo vai ser comido de bicho. Quem fala mal do pastor vai ser comido de bicho. Eu sei que você conhece, tem gente aqui que já deve até ter cantado esse corinho. Que é muito antigo, né? Que baseado nesse texto que nós lemos, ou até mesmo aquelas pregações bem pentecostais, onde os irmãos, de forma equivocada, fazem aplicações de que se você não levantar a sua mão no culto e der glória a Deus, você vai ser comido de bicho, esse tipo de coisa. Tudo vem de uma má interpretação de um texto como esse. Tudo vem de olhar para um texto como esse, que é muito espiritual, que é tremendo, de uma forma muito simplista. E eu não gostaria de caminhar nesse viés com vocês. Eu gostaria de nós nos aprofundarmos nesse texto e trabalharmos alguns aspectos de doutrinas importantes da nossa fé. Lembrando sempre que Herodes não é um nome próprio. Herodes é um título. Assim como Faraó também era um título do rei do Egito. Como César era o título do imperador romano. Herodes também é um título de um governador de uma determinada localidade. Então é bem provável que você vai ler nos evangelhos falando sobre Herodes. E você vai ler num outro texto no Evangelho falando sobre Herodes. E aí você vai abrir Atos e vai falar sobre Herodes. E nem sempre está falando sobre a mesma pessoa. O Herodes que mandou matar as crianças quando Jesus ainda era pequeno é um Herodes. O Herodes que Jesus chamou de raposa é um outro Herodes. E assim sucessivamente. E esse Herodes aqui, ele foi comido de bichos, ele foi ferido pelo anjo do Senhor, morto, porque ele não deu a Deus a glória que a Deus é devida. Nós precisamos lembrar, irmãos, que nós, como igreja, somos herança da Reforma Protestante. A Reforma Protestante é um movimento que aconteceu há muitos séculos atrás, que foi algo que despertou a igreja do Senhor para uma renovação, para uma mudança. A igreja que sai de Atos, ela sai com uma forma dada pelo Senhor. Só que no decorrer dos anos, essa igreja vai entrando em deforma, e no dia 31 de outubro de 1517, o Senhor levanta um homem chamado Martinho Lutero,
com 95 teses, onde ele questionava a venda de indulgências, que era um documento que possibilitava como se fosse um lote no céu, um terreninho no céu, e a autoridade papal. E ele crava essas 95 teses na porta da catedral da igreja lá em Wittenberg. A partir disso, nós vemos um mover muito grande na história da igreja, há um despertar muito grande na história da igreja. E aquilo que Martinho Lutero ali estava dando início tomou uma proporção muito grande por alguns fatores, que eu não vou aqui entrar porque a história é muito longa, ao ponto da reforma protestante não se tornar um fato isolado. A reforma protestante não é um ato de um dia. A reforma protestante se tornou um movimento de despertamento espiritual, um movimento teológico que mudou a concepção de muitas pessoas a respeito da fé que elas estavam vivendo. E a partir disso, os reformadores, porque o Martinho Lutero é alguém que dá um pontapé inicial, mas ele não é o único que procurou mudar aquilo, a cosmovisão que as pessoas tinham da igreja, tinham a respeito da palavra do Senhor. E os reformadores, eles fizeram aquilo que nós conhecemos como 5 solas da reforma protestante. São 5 bases aonde a fé cristã, a fé reformada, a fé protestante está afirmadas, e uma delas é só lhe deu glória, ou seja, somente a Deus a glória. E os reformadores trabalharam isso porque naquela época a igreja estava meio que dividindo a glória de Deus com ela. A glória manifestada que havia não era a glória de Deus, era a glória dos homens. A glória que havia manifestada ali não era a glória de Deus, o culto não era a Deus, as coisas que aconteciam não eram para a glória de Deus, tudo que era feito por conta de uma tradição, por conta de um rito, era feito para que os homens lucrassem, era feito para que a igreja cada vez ficasse mais bonita. Nada do que era feito para a glória de Deus. Então os reformadores vêm resgatando essa mensagem, eles não vêm iniciando essa pregação, mas resgatando essa pregação de que tudo que tinha que ser feito para a glória de Deus, tudo que era feito era para a glória de Deus, tudo é para a glória do nome do nosso Senhor. E essa mensagem ela precisa ficar gravada em nosso coração, que tudo deve ser feito para a glória de Deus. Mas a partir disso eu gostaria de olhar para esse texto com os irmãos e nós refletirmos o seguinte aspecto que é muito importante para nós, que é o temor a Deus. Temer a Deus é prestar reverência ao Senhor. Como diz o escritor do livro O Método de Liderança de Jesus, ele fala que temer a Deus é ter um medo saudável pelo Senhor. É aquele respeito, aquela reverência que te põe de joelhos perante o Senhor. E por que eu digo isso, baseando-me nesse texto? Porque nesse texto há um conceito muito importante para nós, que é Deus matou um homem. E nós ouvimos na igreja frases e coisas que são verdades. Deus sara, Deus cura, Deus levanta, Deus batiza, Deus restaura, Deus dá bênçãos, Deus faz coisas boas, Deus é longânimo, Deus é misericordioso, e tudo isso é verdade, mas Deus também é um fogo consumidor. Deus também age com justiça. Deus, ele abre o mar para que o povo seja livre da mão de Faraó, e glória a Deus por isso, mas esse mesmo Deus fecha o mar para matar Faraó e aqueles que estão indo contra o seu povo. Deus, ele faz com que Daniel não seja morto pelos leões quando ele cai na cova dos leões, mas esse mesmo Deus permite com que aqueles que armaram uma cilada para que Daniel fosse para a cova, fossem lançados lá junto com sua família, e quando eles foram lançados, nem haviam ainda batido no final da cova, os leões já estavam pulando para devorar o corpo deles. Esse Deus disse na sua palavra, através dos seus filhos, através dos seus apóstolos, que há um céu preparado para nós, há ruas de ouros para nós andares, há uma promessa escatológica para nós, de que nós viveremos para sempre com o Senhor, nós participaremos do reinado milenar de Cristo, nós participaremos da bênção do século vindouro, nós participaremos de tudo isso, e são coisas maravilhosas, gloriosas. Mas esse mesmo Deus que leva pessoas para o inferno, lança homens no inferno. Esse mesmo Deus que preparou um lugar de delícias para os seus filhos,
É o mesmo Deus que preparou um lugar onde há pranto e ranger de dentes. Por isso que o apóstolo Paulo fala em Romanos: considerais, pois, a bondade e a severidade do Senhor. E nós, como cristãos, precisamos viver essas duas realidades na nossa vida. Deus é bom, porque Deus nos salvou. Deus é bom porque nos permite exercer comunhão. Deus é bom porque nos deu o seu evangelho. Deus é bom porque nos deu o seu Espírito Santo. Deus é bom porque nos deu Cristo morrendo na cruz do Calvário por nós. Deus é bom porque cuida da nossa família, cuida da nossa saúde, cuida da nossa igreja. Deus é bom, mas a gente precisa, quando louva e quando está em família e quando prega e quando testemunha, ter temor diante de Deus, porque esse Deus, Ele é um fogo consumidor. E isso nos leva para um outro patamar de vida espiritual. Por quê? Porque eu paro de olhar para Deus simplesmente como Deus é bom e olhar isso como de forma simplista, como se Deus só fizesse atos de bondade, e entender que Ele é um Deus para ser temido, um Deus que poderia te consumir, que poderia acabar com a sua vida para sempre, que poderia te lançar no inferno, mas mesmo assim, por graça e por misericórdia, Ele escolheu te salvar, escolheu te usar, escolheu estar na sua vida, escolheu fazer de você um canal de bênção para a vida de outras pessoas. Isso tem que nos lançar de joelhos em temor ao Senhor. Existe uma descrição em Atos capítulo de número 2 que mexe comigo. A Bíblia diz que nos primeiros cristãos, em cada alma havia temor. O texto diz que eles perseveravam unanimemente na doutrina dos apóstolos, na oração, no partir do pão e na comunhão. E muitas maravilhas Deus fazia através da mão dos apóstolos. Mas o texto diz assim: mas em cada alma havia temor. Esse Deus é bom, que nos permite adorarmos a Ele, nos permite participar do propósito que Ele mesmo estabeleceu aqui na terra, mas Ele é um Deus que não trata aquilo que Ele falou como se fosse algo simples, como se fosse algo qualquer. A gente não pode, como igreja, tomar a postura de Saul, que Deus fala para ele assim: eu quero que você vá lá, mate o rei, mate as crianças, mate os animais, não é para deixar ninguém sobreviver, mas quando ele chega lá, ele poupa o rei, poupa os melhores animais, começa, peraí, cara, o Deus soberano, supremo legislador no universo, aquele que está sentado num trono de glória, pediu para que o homem faça alguma coisa, ele se acha no direito de fazer do jeito dele, não do jeito que Deus orientou. Faltou o quê? Temor. Ele rejeita a palavra do Senhor porque falta no coração de Saul temor. E quando você tem temor, você se torna um pregador melhor. Por quê, Samuel? Porque você vai entender que você não está falando da historinha da turma da Mônica, não. Você está falando da palavra de Deus. Isso gera temor no seu coração. Temor a Deus faz com que você seja alguém que vai louvar o Senhor com mais sinceridade. Por quê? Porque você não vai ficar saindo por aí cantando sabor de mel, um hino cheio de heresia. Por quê? Porque você tem temor ao Senhor. Porque você sabe que não é bagunçado. Você pode ser alguém que gosta de brincar, que gosta de conversar como eu gosto, é muito bom viver isso, mas que em alguns dados momentos você vai estar em seriedade. Por quê? Porque tem temor ao Senhor, as coisas de Deus não é brincadeira. A gente vive uma geração do stand-up, legal, boa, tem um monte de gente aí que é crente, está fazendo stand-up para crente, não tenho nada contra, mas qual o problema? O problema é que a gente está perdendo temor, a gente está brincando com a ceia, a gente está brincando com o batismo, a gente está brincando com língua estranha, a gente está brincando com coisas espirituais, está faltando às vezes temor no nosso coração, esse respeito, essa reverência. Sabe, as coisas de Deus, meus irmãos, não é brincadeira. O Senhor espera dos seus filhos que haja temor em nosso coração. A gente precisa olhar para textos como esse e falar assim: houve um homem que não deu a Deus a glória que ele é vida, e Deus o matou. Porque é certo que Deus dá vida, é certo que Deus cura, é certo que Deus faz coisas gloriosas, que Deus faz coisas que são atos de bondade para nós, mas a gente precisa considerar tanto a bondade quanto a severidade de Deus, como diz o apóstolo Paulo. Nadab e Abiú levam um fogo estranho diante do Senhor. Você pode pensar, mas é algo simples, Samuel. Era para pegar fogo no lugar,
E ao invés de pegar nesse fogo no lugar ou esperar que o fogo viesse do Senhor, eles fazem o próprio fogo deles e a presença diante do Senhor. Não parece algo muito grave, mas a Bíblia diz que saiu, Levítico capítulo 10, fogo de diante do altar do Senhor e consumiu eles lá dentro. Aí você fala, mas é lá no Antigo Testamento. Vamos para o Novo, Atos capítulo 5. Ananias e Safira. O pecado que eles cometem não é adultério. O pecado que eles cometem não é corrupção. Simplesmente. O pecado que eles cometem é um pecado de mentira. Só que eles acharam que estavam mentindo só para a igreja. Mas a Bíblia diz que o Espírito Santo tomou aquela mentira e falou, eles estão mentindo para mim. E Deus os matou. E o texto deixa claro que Deus matou Ananias e Safira para que houvesse temor diante das pessoas. Que caia hoje o temor de Deus no nosso coração, meus irmãos. Que nós venhamos nessa noite prestar reverência diante desse Deus. Esse Deus que poderia nos lançar no inferno e ainda se justificar por conta disso, mas por causa da sua graça, por causa da sua bondade, por causa das suas infinitas misericórdias, preferiu nos salvar e nos fazer um instrumento de bênção para a vida de outras pessoas. E isso não tem que fazer com que a gente viva uma vida de, então está tudo tranquilo, não. A gente tem que cair de joelhos, como o apóstolo Paulo na sua conversão, tremendo e atônito diante daquilo que Deus está fazendo na vida dele. Quando a gente recebe as bênçãos do Senhor, a gente tem que cair em temor diante do Senhor e agradecer, porque nós não somos dignos. Tudo isso deve gerar temor em nosso coração. Tudo isso deve gerar temor em nós. Temor no nosso coração. Jesus disse, não tema o homem, que só pode matar a carne de vocês, o corpo de vocês. Mas temam a Deus, que além de matar o corpo, pode lançar a alma de vocês no inferno. Isso é temor. Isso é temor. A gente precisa ter isso. A gente não pode, como igreja, perder isso, irmãos. Essa reverência, esse respeito, esse medo saudável do nosso Senhor. Porque o nosso Deus é um fogo consumidor. E há pessoas que, como Ananias e Safira, foram mortos dentro do contexto da igreja. Dentro de um contexto de gente que está ali fazendo, entre aspas, atos de bondade. Eles venderam as propriedades deles, eles reteram uma parte, mas depositaram o resto. Eu conheço um monte de gente que aceitaria. A gente sabe de um monte de gente que ia gostar de uns Ananias e Safira dentro da igreja. Mas Deus não. Deus matou. Deus tirou a vida para que houvesse temor diante deles. Só que aí você olha no texto e veja que quando o Herodes está discursando naquele tribunal, algumas pessoas importantes ali com ele, o povo começa a exclamar, voz de Deus e não de homem. Só que em vez de Deus ir matar o povo, Deus mata Herodes. Por quê? Não é Herodes que está falando assim, a minha voz é a voz de Deus e não de um homem qualquer. É o povo que está falando isso para Herodes. Mas não é o povo que Deus mata o Herodes. Será que Deus estava punindo o Herodes por causa de algo que o povo estava fazendo? Ou será que Deus está matando o Herodes pela forma com que ele lida com o que o povo está falando? A questão não é o que as pessoas falam de nós, irmãos. A questão é como a gente lida com o que as pessoas falam sobre nós. Jesus disse em Lucas 5 que as nossas obras iriam resplandecer diante dos homens e eles iriam glorificar a Deus. Ser luz é isso. Jesus disse, não se pode ocultar uma cidade edificada sobre um monte. Jesus disse, assim resplandeçam a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras. Jesus nunca condenou o ser visto. Jesus sempre condenou o desejo de ser visto. Que em nome de Jesus, Deus permita você ser visto por muita gente. Que muita gente possa ver o seu ministério, aquilo que Deus tem feito na sua vida, ver a sua prosperidade, ver a sua família e glorificar a Deus por aquilo que está vendo. Isso é legítimo. Que Deus permita nós como igreja vivermos isso. Pessoas olharem para a nossa comunidade, olhar para o nosso ministério, olhar para a minha vida, olhar para a sua e ver Deus na nossa vida. Que Deus nos permita viver isso, irmãos. Mas o que Deus está condenando aqui e o porquê Deus está matando Herodes? Pela forma com que ele está lidando com aquilo. Em Mateus capítulo 23, Jesus,
ele bate de frente com os fariseus, com os religiosos, justamente por conta disso. Porque eles amavam serem vistos pelos homens. Eles já não iam à sinagoga porque eles tinham o prazer de abrir a Torá e falar dos textos dela. Eles já não tinham mais o prazer de participar daquela comunhão. Não era para isso que eles estavam ali. Eles estavam ali porque eles gostavam da glória que eles tinham. Jesus disse: vocês amam ser chamado de mestre pelas pessoas. Vocês gostam dos primeiros assentos nas sinagogas. Eu apontei assim, mas não é nada. Vocês gostam dos primeiros assentos nas sinagogas. Jesus começa dizendo assim, na cadeira de Moisés estão assentados os escribas e os fariseus. Em outras palavras, vocês tomaram conta da religião. Jesus chama eles de sepulcro caiado. Por fora vocês estão cheios de formosura. Por fora vocês são top. Vocês têm uma pinta de religiosidade assim impecável. Mas por dentro são sepulcros caiados. Ou seja, o que era um sepulcro caiado? Era um sepulcro pintado com cal. Era bonitinho por fora, mas por dentro estava cheio de restos mortais. É isso que Jesus está falando. Vocês, no estereótipo, vocês estão bonitinhos. Mas eu sei que há morte espiritual aí dentro. Eu sei que há hipocrisia, eu sei que há religiosidade. Jesus não está condenando o fato deles serem vistos pelos homens. Porque quando há um ministério bem sucedido, as pessoas vão ver, vão contemplar e vão glorificar a Deus por ele. O problema é quando isso começa a tomar conta do nosso coração e a gente começa a achar que a gente é realmente digno daqueles aplausos, que a gente é realmente digno daqueles louvores, que até os elogios não estão chegando no nosso nível, que a gente está até mais do que aquilo ali. É aí que mora o grande perigo da nossa fé ser morta. O que a gente precisa então, Samuel? Temor. Porque se eu tiver temor no meu coração, eu vou olhar para todos esses elogios, eu vou render aos pés da cruz e falar: Senhor, é tudo para a honra e glória do nome do Senhor. Eu vou olhar e vou dizer assim: Senhor, se não fosse o Senhor na minha vida, essas pessoas não estariam me elogiando, não estariam glorificando ao Senhor por aquilo que eu estou fazendo. Eu pego todos esses elogios e eu levanto em glorificação ao nome do Senhor. Que as pessoas de fato, irmão, em nome de Jesus, olhem para você, olhem para o seu ministério, para a sua família e glorifiquem a Deus e te elogiem e vejam o que Deus está fazendo, mas que em nome de Jesus você pegue tudo isso em oração, leve até Deus e agradeça a Deus, porque se não fosse Deus, nada desses elogios chegariam até você. A Bíblia diz em Provérbios 27, versículo 21, que o homem é experimentado nos elogios. O homem é experimentado nos elogios. As pessoas estão gritando para Herodes: voz de Deus e não de homem. E o Herodes está cheio daquilo, gostando do que ele está ouvindo. O Herodes não está falando igual Pedro em Atos capítulo de número 3. Quando Deus usa ele para fazer aquele milagre, o rapaz levanta, fica todo mundo olhando para Pedro e para João. E Pedro, como homem de Deus, se levanta e fala assim: por que vocês estão olhando para nós? Como se pela nossa própria virtude ou santidade nós fizemos andar esse homem. Mas foi por Jesus Cristo. E papai, ele começa a pregar o evangelho, sabe? É alguém que está falando assim: por que vocês estão olhando para mim, todo admirado, como se eu estivesse fazendo alguma coisa? Quem fez isso aqui foi Jesus. E que em nome de Jesus você tenha esse comportamento, meu irmão. Que as pessoas estejam olhando para você e falam: caramba, a Gi pregou daquele jeito, caramba, olha o jeito que a Ana está pregando, olha o jeito que o pastor Jerry está pregando, olha o que Deus está fazendo naquela igreja. E a gente saia de cena e apresente o Senhor Jesus Cristo na nossa vida, meu irmão. Quando vier esses elogios, sai de cena e deixa Jesus se apresentar. Sai de cena e glorifica o nome do Senhor. Sai de cena e deixa Jesus ser glorificado, meu irmão. É isso que Pedro fez, é isso que em Atos capítulo 14, Paulo faz com Barnabé. Eles estão numa viagem missionária. E a Bíblia diz que Paulo é usado para curar um homem. E os homens em língua licaônica começam a falar: os deuses desceram e se fizeram semelhante aos homens. O camarada lá que era sacerdote da igreja do Júpiter lá, que estava de frente de onde Paulo estava fazendo aquilo, saiu e falou assim: não, vamos sacrificar eles então. E a Bíblia diz que Paulo e Barnabé rasgam as suas vestes
e falam para ele: o que vocês estão fazendo? Nós somos homens igual a vocês, sujeitos às mesmas paixões, e estamos aqui pregando para que vocês deixem essas vaidades e se convertam ao Senhor. Quando os homens fizerem igual a eles, chegar até você e querer te oferecer muitas honrarias que eram para o Senhor, faz igual Paulo, lembra da sua humanidade. É isso que Paulo e Barnabé fazem. Quando os homens chegam olhando para eles como se eles fossem deuses, eles falam assim: nós somos homens sujeitos às mesmas paixões que vocês. Sabe, como disse A.W. Tozer, se os homens me conhecessem tão intimamente como eu me conheço a mim próprio e como o Senhor me conhece, eles me tirariam tais honrarias. Sabe, você não ia me elogiar tanto, você não ia gostar tanto. Mas a gente se conhece, Deus nos conhece mais que a gente sabe que nós não somos dignos disso. O homem que acha que é digno de alguma coisa, esse homem está extremamente cego. Esse tipo de comportamento de Herodes, que é o comportamento de um monte de gente, é um comportamento de um idólatra. Porque o idólatra é alguém que se sente senhor do seu Deus. O idólatra tem esse sentimento. É como se ele fosse senhor do seu Deus. Então um camarada tem a Cidinha lá, e ela é bem menor que ele, né? E ele fala, ele não tem interação, não tem nada. Ele fica falando. Se acontecer, ele agradece aquele negócio. Se não acontecer, beleza, que não quis. Ou seja, o ser humano não gosta dessa sensação. E como diz o Jonas Madureira, o desejo de todo ser humano, infelizmente, é um dia querer ser Deus, né? É o desejo que as pessoas vivem aí, elas vivem querendo ser Deus, elas se comportam como se elas fossem Deus, elas vivem, elas andam como se elas fossem algum tipo de divindade. Esse é o problema de Herodes. É que o povo está falando que a voz dele não é a voz de um homem, a eloquência dele é voz de Deus e não de homem. E ele está na postura de: isso é verdade. Isso aí é só voz mesmo. Só que a Bíblia diz que no mesmo instante veio o anjo do Senhor e o feriu. E sai um verme de dentro dele e consome o seu corpo. O orgulho, a vaidade, a arrogância fez o Herodes morrer dessa forma. E o orgulho e a vaidade vão fazer com que muita gente também chegue nesse mesmo estágio. Para a gente concluir, é o Nabucodonosor. Que Deus avisa ele em sonho e leva alguém para interpretar o sonho de uma grande árvore linda e tal, mas que um dia ela é derrubada. É interpretado o sonho para ele, mas um belo dia, Daniel capítulo 4, ele aparece falando: essa porventura não é a grande Babilônia que eu construí para a glória do meu reinado? A Bíblia diz que estando ele ainda a falar, ou seja, ele nem terminou o discurso de arrogante dele. A Bíblia diz que ele caiu em terra. Crescem pelos sobre o corpo dele. Durante 7 anos ele vive no meio do mato como um animal. E o texto diz: até que ele olhasse para o céu e reconhecesse que só o Senhor tem toda a glória. Deus faz aquilo com Nabucodonosor para quê? Para mostrar para Nabucodonosor que ele não é nada. Porque tudo que a gente tem, que a gente faz, irmãos, é graça. Não tem mérito. Você veja que a prepotência de Nabucodonosor é tão grande que em Daniel capítulo 2 tem a estátua colossal, o sonho. E aí, na interpretação do sonho, Daniel fala assim: o Senhor é a cabeça de ouro. Só que aí já começa a diminuir a glória dos reinos e começa a diminuir a preciosidade daquilo que ele vai descrevendo, né? Cabeça de ouro, ventre de prata, tal. E aí, ele vai descrevendo tudo isso. No capítulo seguinte, ele faz uma estátua completa de ouro. Em outras palavras, diz assim: eu não sou só o cabeça de ouro, eu sou o todo de ouro. Tipo, sabe? Não, eu não aceito só ser o cabeça de ouro. Não tem outro além de mim. É a arrogância, é a prepotência, é a vaidade. E tem muita gente caindo nesse conto, meus irmãos. Não deixe que o elogio das pessoas, porque como eu disse, Provérbios 27 e 21 diz que o homem é experimentado nos louvores, o homem é testado nos elogios. Não deixe que os elogios das pessoas tomem conta do seu coração e te faça vaidoso,
Porque, primeiro, que o conceito das pessoas mudam ao seu respeito conforme as suas atitudes vão sendo tomadas. Segundo, que se você deixar os outros definir quem é você, você vai ser um frustrado na vida. É Paulo em Malta. Quando os homens vê que a víbora ataca a sua mão, eles falam assim, é um homicida. Escapou da fúria do mar, mas a justiça não deixa viver. Aí ele chacoalha a víbora e continua vivo. Os homens falam, não é um homicida, é um Deus. Ou seja, rapidinho assim, saíram de um homicida para um Deus por causa de uma situação que mudou. Só que Paulo não deixava nada disso entrar no seu coração, porque Paulo já sabia quem ele era em Deus. Para guardar o nosso coração do orgulho da nossa vaidade, a gente precisa saber quem nós somos. Nós somos pecadores que nos arrependemos e fomos feitos filhos de Deus, não por mérito, mas pela graça do Senhor sobre as nossas vidas. Para a gente concluir, em 1 Coríntios 10, 31, o apóstolo Paulo, ele diz, quer comais, quer bebais, ou façais qualquer outra coisa, façais tudo para a glória de Deus. O desfecho dessa ministração é o seguinte, faça o caminho ao contrário do que Herodes fez. Pessoas sábias começam a aprender com o erro dos outros, né? A gente vê o outro errando e a gente fala assim, esse caminho aqui eu não vou seguir. O Herodes é alguém que as pessoas que estão clamando, mas ele está aceitando aquilo. Ele está aceitando para ele uma glória que era só para Deus. Coisa que Paulo não aceitou. Coisa que Pedro não aceitou. Coisas que homens de Deus nunca vão aceitar. Porque eles sabem quem eles são. E eles sabem que aquilo que eles fazem é tudo pela graça de Deus, meus irmãos. Eles sabem disso. Quer comais, quer bebais, ou façais qualquer outra coisa, façais tudo para a glória de Deus. Não é à toa que o texto fala sobre comer e beber para a glória de Deus. Coisa simples. Trabalho, limpar a casa, passear com os filhos, vir ao culto, pregar, cozinhar, qualquer coisa que você faça. Faça tudo para a glória de Deus. O ministério de Jesus, em diversos momentos, você vai ver que ele operava uma cura, ele fazia algo extraordinário, e o texto diz assim, e os homens glorificavam a Deus. E que isso esteja sobre nós aqui hoje, em nome de Jesus. Que se você discursar tão bem, melhor do que o Herodes discursava, e as pessoas começarem a te elogiar, leve isso, todo esse elogio, sai de cena e deixa a glória para o Senhor, porque existe uma glória que é devida somente para Deus. Que essa mensagem esteja firme em nosso coração, que os reformadores resgataram lá em 1517, mas que tem que estar vivo em nosso coração. Somente a Deus seja dada toda a glória. Amém, meus irmãos? Vamos aplaudir a esse Deus que merece toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Feche seus olhos, eu gostaria de orar por você. Pai, em nome de Jesus, nós louvamos o Teu nome aqui nessa noite, Pai. Que a Tua palavra, Senhor, que foi ministrada, possa cumprir o propósito pela qual o Senhor enviou em nossos corações, Pai. Que a Ti, ó Deus, seja dada toda a glória, Pai. Que a Ti, ó Deus, seja dado todo o louvor, toda a adoração. Que a nossa vida, ó Pai, seja entregue a revelar Cristo em todas as nossas atitudes. Que tudo que nós façamos, quer comamos, quer bebamos ou façamos qualquer outra coisa, que nós venhamos fazer para a glória do Senhor, Pai. A glória é Tua, Senhor. Pai, nos dê um coração humilde, um coração manso, semelhante ao do nosso Senhor Jesus Cristo, ó Pai. Nos permita, ó Deus, vivermos em santidade, que não haja, Senhor, arrogância em nossos corações, que os elogios, ó Pai, não venham tomar uma proporção dentro de nós, aonde a gente acha que nós merecemos as honrarias dos homens, Senhor, não, Pai. Ô Senhor, nós queremos ouvir no último dia o Senhor falar, servo bom e fiel, entra para o gozo do Teu Senhor, Pai. Oh, Pai, nos livre disso, Senhor, de chegarmos na eternidade e o Senhor, como olhar para nós e dizer assim, você até fez bonito, mas a glória não foi minha, Pai.
Oh, Senhor, nos livre disso, nos guarde disso, ó Pai, nos ajuda. A tudo que nós venhamos fazer como igreja seja feita para honra e glória do nome do Senhor. Que o Senhor seja evidenciado em tudo. Que a gente, ó Pai, venha aprender a sair de cena e apresentar o Senhor nas nossas vidas, ó Pai. Mas eu sei, ó Deus, que o nosso coração vaidoso, o nosso coração orgulhoso, só vai ser possível fazer isso, ó Deus, através da ação do Teu Espírito Santo, ó Pai. Então eu peço, ó Deus, que o Teu Espírito Santo pegue essa palavra que hoje foi ministrada e faça com que ela seja uma verdade em nossos corações, ó Deus. Nos permita, ó Pai, sairmos daqui hoje mais santificados pela palavra do Senhor. E que tudo, ó Pai, que seja feito para a honra e glória do nome do Senhor. Pai, nós oramos a Ti em nome de Jesus. Amém. Amém.